No 235C, nós vamos falar aqui da jornada diária do trabalho motorista, ou seja, é uma regra geral. Vocês viram, no americano tem lá a questão de longa distância e curta distância. Aqui no Brasil, inicialmente, a gente pensou em estabelecer essa coisa de curta distância e longa distância. A lei aqui, então, ela é genérica. Então, ela se aplica a longa distância e curta distância. Depois vai ter dispositivo que trata só da longa distância. Então, adotou-se também esse critério. Então, regra geral. A jornada diária de trabalho do motorista será estabelecida na Constituição Federal. Essa é a regra geral, 8 horas mais 44. Admite-se a prorrogação de 2 horas extraordinárias. Também há uma regra geral. Esta regra geral da CLT, né, nós, quando discutimos com as empresas, começamos a dizer o seguinte, olha, quem está dentro desta camisa e ela se veste bem, não tem problema. Curta distância, consegue fazer, o motorista sai e volta, vai dormir em casa, não tem problema nenhum. Né? Os problemas eram colocados maiores em relação à questão de longa distância, que tem as especificidades que exigiram algumas regulamentações diferenciadas. Não é? Mas, mesmo na curta distância, vocês vão ver, existem alguns problemas que aí, então, ficou como regra geral, e nós vamos ver. Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, além do intervalo para 11 horas a cada 24, e o descanso semanal de 35. Isso é a regra também geral que está na CLT. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição. Aqui não tem novidade, pode mudar de acordo com a convenção, o que já é hoje também uma realidade. A hora noturna aplica-se a CLT, então também não tem nenhuma mudança aqui na hora noturna. O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumento de natureza coletiva, observadas as disposições previstas nessa consolidação. Então, aqui há uma regra de negociação com relação ao excesso de horas extras, mas o Narcisa, que sempre lembra muito bem, olha, não é uma carta aberta, em branco, né? Porque tem que observar o que existe de disposição a esse respeito na CLT. Então, as regras de bancos de horas previstas na CLT também têm aplicação mesmo neste banco de horas que a lei aqui permite seja criado no caso do motorista. E aqui a grande novidade da lei. Né? E aqui é uma regra geral, porque então se aplica também a curta distância. Foi criada uma figura jurídica, vocês viram, ela existe na legislação europeia e existe no Chile, né? Dizendo que são considerados tempo de espera as horas que excederem a jornada normal do motorista de transporte rodoviário de carga, que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário, ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computada como horas extraordinárias. A razão desse dispositivo. As empresas colocaram aqui na discussão o problema seguinte. O meu motorista sai, vai fazer um carregamento, ou o motorista sai, vai fazer uma entrega, fica aguardando, ou para carga ou para descarga. 2 horas, 6 horas, 8 horas, 20 horas. E eu pago hora extra, mas eu só posso pagar 2 horas extras. Porque a lei não me permite que ele faça mais de 2 horas extras. Mas eu não tenho como fazer o motorista que está lá aguardando para a carga ou descarga voltar. Como é que eu substituo esse motorista? Como é que se resolve essa questão? A alternativa foi criar essa figura nova, que já existe em outros lugares, e dizer que ela não é hora extra. Então, ela não tem o limite das 2 horas. Resolve esse problema do empresário de carga e descarga, dizendo que não tem a característica de 2 horas extras. Não tem aquele limite de 2 horas extras máxima por dia. Só que é bom deixar muito claro o seguinte, tempo de espera só nas situações previstas na lei. Não me venham perguntar se tempo de espera aguardando parado no trânsito é tempo de espera, porque não é. Certo? Tempo de espera está aqui dito. Carga ou descarga no embarcador ou no destinatário. Barreiras estaduais ou barreira aduaneira. O motorista tem que estar parado lá. E somente começa o tempo de espera depois de cumprida a jornada de trabalho de 8 horas. Primeiro o motorista entra e cumpre a jornada de trabalho. Se ele ficar numa situação de tempo de espera,
depois das 8 horas, aí tem tempo de espera. Se ele estiver trabalhando, é hora extra. Então, para procurar deixar claro já nessa apresentação inicial, esclarecer algumas dúvidas que eu tenho certeza que surgem, porque todas as vezes que a gente fala sobre isso, essas dúvidas surgem. E sobre esse tempo de espera, serão indenizadas e acrescido de 30% a hora normal. Isso também foi objeto de uma negociação com os empregados, com a representação dos empregados. Os senhores viram que no Chile o tempo de espera é pago exatamente igual à hora normal. Não é? Na discussão, ficou muito claro o seguinte: hoje, as empresas, quando o motorista fica lá nessa situação de espera, pagam hora extra, 1 hora mais 50. E pagam hora extra, e é sem limite, porque se reclama na justiça, vai pagar, não é? 10, 12, 24, seja lá quanto tempo for, ele vai pagar tudo como hora extra. E eles, então, os empregados, dizendo para nós, nós estamos abrindo mão disso como hora extra, e se abaixar, nós vamos estar perdendo 20%. Não é? Então, acabamos negociando com ele 30%, indenizado, não é? E, óbvio, em relação entrou a questão do seguro, entraram as outras questões que estão na lei, mas isso, então, foi uma coisa, desta forma, negociada. Então, não é que nós chegamos lá e propusemos de cara, vamos pagar isso assim. Obviamente, pagar seria obrigatório, porque não pode ficar à disposição da empresa sem receber. Mas, então, esse valor e como se chegou a esses 30% é que eu estou dando uma explicação aos senhores. Aqui, o 35D, 235D, começa a tratar da viagem de longa distância, que são aquelas em que o motorista fica por mais de 24 horas fora da base da empresa, matriz ou filial, da sua residência. E aí eles têm algumas regras que são específicas, e aqui se aplica tanto ao motorista de ônibus como de caminhão. O D se aplica ao motorista de ônibus e de caminhão. O intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas de tempo ininterrupto de direção, né, podendo ser fracionado o intervalo desde que não completado as 4 horas. A regra é essa: não pode dirigir mais do que 4 horas ininterruptamente. Se quiser fracionar, ele não pode deixar completar as 4 horas, tem que fracionar antes das 4 horas, para completando, obviamente, 4 horas mais 30 minutos em 4 horas e 30 minutos. O intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ou não coincidir com o intervalo de descanso. Aqui eu entendo que o intervalo de descanso, se houver coincidência, ele dirige 4 horas, para almoçar, ele para 1 hora, cumpriu também o primeiro intervalo de descanso, de 30 minutos. Então, 1 hora aqui acaba de almoço pode ser computado dentro do intervalo de descanso. E o repouso diário do motorista, aquele de 11 horas, é obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito com cabine-leito na cabine do veículo, ou em alojamento do empregador, do contratante de transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em hotel, ressalvada a hipótese da dupla de motorista, que nós vamos ver em seguida. O 235E é um complemento, e agora somente de longa distância, e agora só se aplica ao transporte rodoviário de carga. Né? Então, diz que nas viagens com duração superior a 1 semana, o descanso semanal será de 36 horas. Vocês viram lá atrás, é de 35 horas, isso aqui também foi dentro da negociação. Na longa distância, o descanso será de 36 horas por semana ou fração trabalhada. E seu gozo ocorrerá no retorno do motorista à base ou à matriz. Né? Pode ser durante a viagem, pode ser no destino, desde que tenha condições adequadas para o efetivo gozo do descanso semanal. É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 horas mais 6, a serem cumpridas na mesma semana em continuidade de um período de repouso diário. Então, é permitido quebrar o repouso, ao invés de 36, 30 mais 6. O motorista fora da base da empresa, que ficar com o veículo parado por tempo superior à jornada de trabalho, fica dispensado do serviço. Então, chega num determinado lugar, descarrega e o veículo vai ficar parado, exceto se for exigida a permanência.
Aí, se exigir da permanência, é tempo de espera. E, sendo tempo de espera, tem aquela remuneração, e esta é uma outra situação em que você tem tempo de espera, além das 4 que nós falamos lá atrás. Nas viagens de longa distância, nas operações de carga e descarga, nas realizações de barreiras ou aduaneira, o tempo parado que exceder a jornada normal será computado como tempo de espera e será indenizado. Esse dispositivo é em virtude, principalmente do pessoal de barreira, que diz que fica lá na aduana 3, 4 dias, não é? E se tudo seria tempo de espera. Não, 8 horas deve ser contado como jornada de trabalho, o restante é como tempo de espera. E nos casos do empregador que adotar revezamento de motorista, o motorista que não estiver dirigindo, ele estará em repouso enquanto o outro dirige, esse tempo será considerado tempo de reserva e será remunerado à razão de 30% da hora normal. Enquanto um dirige 8 horas, ele ganha a jornada normal, o outro ganha 30%. O outro dirige 8 horas, o que estava dirigindo anteriormente ganha 30% e ele ganha 8 horas. As outras 8 horas, em princípio, os dois precisam descansar. É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo, em alojamento externo, ou se na cabine leito, com o veículo estacionado. Isso é para que não ocorra a hipótese do motorista dizer, não, ele pode dirigir 8 mais 2 horas extra, o outro 8 mais 2 dá 20, não é? E eles, então, só parariam 4 horas. Então, o repouso diário, que é de, no mínimo, 6 horas, 11 horas, 5, então, pode ser na cabine com o veículo andando. Mas 6 horas tem que ser com o veículo parado para os dois descansarem. Por que isso? Isso também surgiu das consultas e da discussão com os empregados, que dizem que ninguém dorme com o outro dirigindo, ninguém descansa com o outro motorista dirigindo.